Então, só fazendo um resumo do que a gente viu ontem, nós falamos sobre pilares importantes para o casamento, né? Falamos sobre as 4 pernas dessa mesa, né? Se a gente não tivesse as pernas bem ajustadas, tudo que for colocado nessa mesa vem abaixo, né? E hoje falamos ainda sobre o papel do homem. Não tô, amor, a senha aqui. Vê aqui a senha para mim. Falamos a respeito do papel do homem, esse homem que tem esse papel de governo, esse homem que, como esposo, ele tem esse caráter de provisão, não apenas da provisão financeira ou a provisão física, mas também uma provisão emocional, que cuida dessa esposa, né, que o principal chamado dele é cuidar dessa esposa. Quando a gente vê lá em Coríntios, Paulo falando a respeito disso, né, que o solteiro cuida das coisas do Senhor, e o casado cuida, né, do mundo, de como agradar o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. Então, o papel desse esposo realmente é cuidar dessa esposa. Falamos também a respeito do papel do pai, que não dá para falar tudo, porque é muito profundo falar sobre paternidade. Nós temos, inclusive, um livro que vai aprofundar um pouco mais, que vai falar sobre as 7 áreas de influência que um pai precisa trazer no lar, para dentro de casa, para revelar o coração de Deus na paternidade. E falamos sobre o avô, né, que na verdade o avô vai trazer essa herança, esse legado para essa família. E hoje nós vamos falar também a respeito do papel dessa mulher, né, não apenas como mulher, mas como esposa, como mãe. Eu acho que é um antes desse aí, deixa eu ver aqui, a sequência é aí um depois. Olha, amor, vê se vê lá. É o slide, é o 3. Vê se tu acha. Porque aqui está o 5. Pode voltar o 4. Pulou do 2 para o 3. Ó, pulou do 2 para o 4. E nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito desse papel da mulher, né? Uma das coisas que a gente vai ver aqui em Gênesis 2:22, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, quiser abrir comigo, Gênesis 2:22, nós vamos falar um pouquinho aqui dessa mulher. E em Gênesis 2:22 a gente encontra o seguinte versículo: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Né? Então, ontem nós vimos que o homem, a estrutura do homem, ele é formado do pó da terra. Né? Então, Deus vem, forma o homem ali do pó da terra, sopra ali sobre ele se torna a alma vivente. Então, a estrutura do homem foi aquilo que o Josué falou ontem. A estrutura do homem é essa estrutura do pó. Né? É uma estrutura diferente no caso da mulher, porque o homem é do pó da terra, mas a mulher veio da costela. Né? Então, quem entende um pouquinho mais dessa questão de óssea, sabe muito bem, por exemplo, que quando um osso quebra, né, quando ele se restaura, quando ele se regenera, geralmente ali é onde aconteceu a fratura. Eu tenho essa experiência, eu quebrei minha clavícula. Tinha 13 anos mais ou menos, quebrei aqui a clavícula direita, e exatamente ali é onde eu quebrei formou o que a gente chama de um calo ósseo. Né? Então, esse calo ósseo, geralmente, ele tem um tamanho maior do que é o osso propriamente dito. Né? Então, ali naquele lugar, há uma reestruturação. Para que isso? Para que não venha quebrar o osso no mesmo lugar. Quebrar o osso no mesmo lugar é muito difícil, é raro, a não ser que haja, lógico, uma carência aí de outros minerais que estejam prejudicando a formação desse osso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente parece esse osso duro de roer, difícil de quebrar, né? Nós mulheres somos assim. Nós também temos um poder de restauração, de reestruturação maior que dos homens, apesar da Bíblia dizer que nós somos a parte mais frágil, mas na verdade, como nós somos
pessoas que vão edificar, porque a Bíblia diz que a mulher edifica, ela não governa, mas ela edifica, porque nós não fomos chamadas para o governo. Isso não quer dizer que nós não possamos exercer essa função, mas fundamentalmente essa não é a nossa principal função, né? A nossa principal função é essa edificação, é essa auxiliadora idônea que Deus fala para Adão. Vou formar para você uma auxiliadora idônea. Então, o nosso papel especificamente é mais um papel de influência. Lá em Gênesis 3:6, se você puder, pode colocar aqui para mim. Espera que o Josué me pediu para dar uma pausa. Rapidinho. Pode continuar? Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Pode continuar o versículo 7, só para a gente fundamentar um pouco mais? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então a gente está vendo aí nesse momento que Eva está diante, né, dessa cena que todos nós conhecemos, né, que é essa cena de quando ela toma o fruto. E ela não só toma o fruto, ela observa esse fruto. Né, ela olha, ela cria argumentos sobre esse fruto. E quando ela vai apresentar a Adão, ela fala desses argumentos. Então a gente vê aí, na verdade, uma influência. Então o que Satanás fez? Ele atingiu o ser de maior influência, que era essa mulher, para ele alcançar o ser de maior governo. Então nós estamos vendo aqui, né, que essa mulher aqui, ela exerce um papel de influência. E nós temos que entender que há uma diferença entre influência, manipulação e controle. São coisas completamente diferentes, porque existe inclusive um clichê evangélico, né, de que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Na verdade, esse clichê, ele é um clichê grego, ele é um ditado grego, ele nada tem a ver com princípios bíblicos, né, ele não tem nada a ver com os nossos valores, né, e ele é um clichê de manipulação, né, porque o pescoço leva a cabeça para onde quer. Então, isso não é um princípio e um valor cristão, evangélico e bíblico, e sim um princípio de a manipulação e o controle, ele simplesmente não vem do caráter de Deus, da natureza de Deus. Então nós precisamos entender que nós devemos e podemos exercer influência sem manipular. Por exemplo, se você olhar algumas histórias de algumas mulheres na Bíblia, você vai ver que elas exerceram influência sem manipulação. Não sei se você se lembra da história de Abigail, né? Davi queria usar um terreno ali do esposo de Abigail, que eu esqueci agora o nome, e ele mandou dizer para Davi que ele não ia deixar eles passarem naquele lugar, usar aquele lugar, ele não ia oferecer comida, ele não ia fazer nada disso. Abigail soube dessa notícia e Davi já vinha para querer matar esse homem, que eu esqueci agora o nome, amor, vê para mim o nome. Como era o nome dele? Labão. Né? A Bíblia diz que ele era um homem insensato. Né? E quando Abigail viu essa situação, meu Deus, eu preciso corrigir isso. Ela vai à frente, manda ofertas para o exército de Davi, né? E também vai até o local onde Davi estava se deslocando, e ela pede perdão ali naquele momento, não só por ela, mas pelo esposo, e ela acaba influenciando Davi daquela forma, e aí Labão não é morto pelo exército de Davi. Então o que nós podemos entender com isso? A mulher, ela tem esse papel de influenciar e não de manipular. E o que nós vemos muitas vezes é completamente o contrário. Nós mulheres tentando manipular a nossa casa, a nossa família, o nosso contexto, e a manipulação e o controle também, eles não são um caráter de Deus. Deus não nos chamou para esse lugar, Deus nos chamou como auxiliadoras. E quando nós... Desculpa, gente, eu estou tentando ver a senha aqui agora. Pronto, senha do pastor aqui. E quando nós temos entendimento disso, a gente também vai entender
que esse lugar de influência também é um lugar seguro e um lugar de submissão adequada, que a gente vai ver daqui a pouquinho a respeito da esposa, porque uma coisa está ligada com a outra. Então, o nosso papel é um papel de influência, não é um papel de manipulação, muito pelo contrário, nós temos essa estrutura para sermos auxiliadoras e não para governar, né? Porque o governo, ele está sobre essa figura masculina, né? Isso não quer dizer, como eu disse há pouco, que nós não vamos exercer liderança. Até porque dentro do lar, já no casamento, a gente exerce liderança dentro de casa. Quando a gente olha para Provérbios 31, por exemplo, a gente vê uma mulher que liderava, que delegava, que dava ordens, que fazia negócios. Mas era muito... É impressionante que no final do capítulo de Provérbios 31, a gente vai ver que havia um homem que governava aquele lar. E aquele homem, no final, ele faz o quê? Ele nutre, ele provê aquela mulher, aquela esposa, que está sendo essa mulher de influência, que está sendo essa auxiliadora, ele nutre ela emocionalmente, ele a elogia, assim, diante de toda a sua família. Então, o nosso papel como mulheres, né, é um papel de influência, nunca de manipulação. Bora ler aqui em Deuteronômio 6, pode abrir aqui para mim, 6, de 6 ao 7. Deuteronômio, capítulo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Pode seguir. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então isso quer dizer justamente que a nossa influência, ela se dá por aquilo que nós falamos, ela se dá por aquilo que nós ensinamos, se dá também pela nossa conduta. Me lembro muitas vezes que a minha irmã ia na nossa casa, a minha irmã, ela está aprendendo muito ainda a respeito desse papel de mulher, porque como nós em casa sempre tivemos as figuras femininas mais presentes que as masculinas, então era a mulherada que liderava, que comandava, né? Então quando ela casou, é muito engraçado, porque ela tenta sempre manipular, controlar e liderar a casa, né? E fingir que é o homem que não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Casamento Grego, o 1, né? Que a mãe ali, a matriarca, ela toma as decisões e por trás ela manipula esse marido para que ele achasse que era ele que tomava as decisões. Então era mais ou menos isso que acontecia mais ou menos na vida da minha irmã. E ela ia lá em casa e eu não falava nada para ela, eu não dizia nada para ela. Mana, tu tem que ser assim, está na hora de você deixar o seu esposo governar de verdade a sua casa, tu estás manipulando. Não, eu não dizia nada. Mas com a minha conduta, com a maneira dela ver eu conduzindo a minha casa, deixando o Josué realmente liderando, governando, a conduta fazia com que eu fosse essa pessoa de influência. E muitas vezes ela saía de casa e dizia, engraçado, porque eu venho aqui, só de eu te ver, só eu ver a sua conduta, sem você precisar pregar para mim, sem você precisar falar nada para mim, eu já entendo o que eu preciso fazer. Então nós somos essa pessoa, que muitas vezes não vai precisar falar muito, até porque a gente fala demais, né? Mas só de nós sermos quem nós precisamos ser em Deus, nós vamos causar essa influência dentro da nossa casa. Me lembro também, eu não era casada, né? Eu era solteira, toda a minha família era do mundo, nós éramos todos do mundo, e eu fui a primeira a me converter. E Deus me deu uma estratégia, que foi a estratégia do silêncio, que eu não ia convidar ninguém na minha casa para ir à igreja, e eu não ia falar do evangelho para a minha família, eu só ia viver o evangelho dentro da minha casa. E eu me lembro que a minha mãe implicou muito comigo durante meus primeiros meses de conversão e me criticava muito. E as críticas eram muito pejorativas, eram pesadas. E eu ia muitas vezes para a igreja triste, né? Mas eu disse, não, eu vou viver aquilo que Deus está dizendo para eu viver, eu vou ser essa influência dentro do meu lar. E continuei orando por eles, né, com essa lei do silêncio, mas orando pela minha família. E eu me lembro que um dia, alguns meses depois, a minha mãe chegou comigo e disse, eu quero conhecer isso que você conheceu. Eu quero ir para o lugar onde você está indo.
Ou seja, influenciando, sem precisar falar, sem precisar controlar, sem precisar manipular, né? Apenas vivendo princípios e valores que nós precisamos viver. Apenas fazendo isso que a gente viu aqui em Deuteronômio, sentada, lavando a louça, né? Varrendo a casa, né? Sendo filha, muitas vezes, porque às vezes a gente casa e esquece de ser filha, né? Genuinamente. Então, sendo quem você foi chamada para ser, sem manipulação e sem controle. E essa esposa, como eu falei ainda há pouco, é essa auxiliadora. Quando a gente vê de novo lá em Coríntios, né, que o nosso ministério, na verdade, é cuidar do esposo. Né? O nosso principal, como esposa, o nosso principal ministério é cuidar do mundo, de como agradar o seu esposo. Vamos olhar aqui Gênesis 2, 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Pode passar o próximo. 21. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Próximo. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Né? Então Deus, ele constituiu essa mulher para ser a sua auxiliadora. Né? E essa costela, ele fala desse lugar de lateralidade. Né? A mulher não precisa ser Gesa andando na frente, nem manipulando, nem controlando. Ela também não precisa ser o quê? Muçulmana, que anda atrás, que se subjuga, que não tem posicionamento, né? Que não tem liderança. Né? Não precisa ser isso, mas ela precisa ter esse lugar de lateralidade, por isso que vem de costela. Né? Para quê? Para que ambos, exercendo as suas funções, eles consigam andar em equipe. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse caminhar em equipe. Né? A missão da família, como nós falamos ontem, é o homem quem vai fazer, é o homem quem vai direcionar. Mas essa mulher, ela vai ser a auxiliadora. Amor, eu nunca consigo botar a senha aqui para mim, para ti. 13. Agora foi. Então ela vai ser essa pessoa que ela vai auxiliar essa visão. A submissão feminina, ela é esse lugar de auxílio, né? E esse lugar de auxílio não é um lugar pejorativo. Submissão nada mais é do que você estar debaixo, sub é estar debaixo, de uma missão. Então, o homem não é o que governa, não é ele que, se ele governa, é ele que tem a missão. Então, ele vai dar direção. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos submeter a essa missão, auxiliando esse marido com os nossos dons, com os nossos talentos, né, com as nossas habilidades, com o nosso conselho, com a nossa oração. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos auxiliar a missão do esposo. Pastora, mas veja bem, eu tenho uma profissão completamente diferente da profissão do meu esposo. Certo, mas geralmente a família tem uma missão. A família tem um propósito. E muitas vezes o casal, ele não sabe qual é o propósito da sua família. Né? Por exemplo, quando Josué veio me pedir em casamento, é muito engraçado, porque a primeira coisa que eu disse para ele, olha, Deus me falou que eu vou me casar com um missionário. E aí ele disse, não, eu sou missionário, inclusive acabei de chegar das nações. Né? E depois que nós casamos, a gente entendeu que o nosso propósito era discipulado. Nós fomos chamados para discipular essa geração. Então, tudo que nós fazemos caminha para esse propósito, mesmo nós tendo profissões diferentes. Josué é pedagogo, né, fez ciências sociais também. Eu sou enfermeira. E mesmo nós exercendo as nossas profissões de maneira paralela, tudo caminhava para esse mesmo lugar. As pessoas com quem nós conversávamos, ele na escola, eu no hospital, era sempre com esse mesmo intuito, discipulado. Acompanhar, aconselhar, conhecer a história, levar para Cristo. Então, é muito importante a família entender qual é o meu chamado, qual é o chamado do nosso lar, qual é o chamado da nossa família. E os meninos, quando eles chegaram, é muito engraçado também, porque eles se veem nesse lugar de discipulado, eles se veem nesse lugar de aconselhamento. O Davi, ele teve uma vez que nós estávamos na casa de Esté,
E ele disse para mim: mamãe, eu quero atender uma pessoa, quero fazer um discipulado. Eu posso pegar uma ficha de atendimento? Eu acho que ele tinha uns 6, 7 anos, né, amor? E aí eu conversei com um amigo que estava lá e disse para ele: olha, me quebra esse galho, deixa ele te atender, deixa ele ter esse momento com você. E aí o Davi foi lá fazer o atendimento, o discipulado desse rapaz. E foi muito legal esse atendimento. A primeira pergunta que ele fez para esse rapaz, a primeira pergunta que ele fez foi: me conta um pouco da sua história, como você se relacionava com os seus pais? E geralmente essa é a pergunta que a gente faz no discipulado. Ou seja, a gente influencia, né, com a nossa conduta, com a nossa maneira de viver, e a gente acaba também botando sobre a nossa família um chamado. Né? E muitas vezes nós precisamos fazer essa pergunta: qual o chamado da nossa família? Qual o propósito da nossa família? Né? Para onde a nossa família está indo? Para onde nós estamos caminhando? Então, quando isso é real, quando uma família sabe para onde ela está indo, essa esposa, essa mulher, ela vai se sentir segura de caminhar nesse propósito. Porque tudo que uma mulher precisa é dessa segurança, de saber que ela está indo para algum lugar, que ela saiba para onde esse marido está caminhando. Porque às vezes o marido está perdido. Ele não sabe para onde a família dele está caminhando. Mas e aí, eu vou atropelar as coisas, já que ele não sabe para onde nós estamos caminhando, já que ele não sabe qual a direção que nós estamos tomando e dar a rédea disso aqui, eu vou tomar a frente. E muitas vezes, tem muitas mulheres que acabaram fazendo isso. Por quê? Porque o homem não sabia a direção, o homem não sabia o chamado, o homem não sabia o que ele estava governando, e pensa que nós mulheres, a gente tem, né, um jogo de cintura, a gente acaba pegando, a gente deixa de ser essa auxiliadora, a gente deixa de ser essa influenciadora, e a gente acaba pegando o lugar de liderança, de controle e manipulação. Mas isso também não é algo que é um valor do reino de Deus. 13, era assim. Toda hora está bloqueando aqui. Então, nós, como auxiliadoras, nós transformamos a provisão. Lembra que nós falamos disso ontem? O homem vai ser esse esposo, vai ser esse lugar, vai ser essa pessoa que vai trazer provisão. Se ele traz provisão, a gente transforma essa provisão em nutrição. O homem traz a carne, ele vai no supermercado, ele vai numa carniceria, né? Não é carniceria o nome, açougue, desculpa, de vez em quando vem umas palavras em espanhol na cabeça ainda. Ele vai lá no açougue, aí ele traz lá 1 quilo de lagarto, né? E essa mulher vai para a cozinha e devolve para ele o quê? Uma carne assada de panela, com batata, né? Bem feita, né? O homem, ele provê essa mulher com um espermatozoide, né? Ele traz para a gente um espermatozoide, a gente devolve o que para ele? Um filho, né? Então, olha a transformação que nós, como auxiliadoras, nós podemos realizar. E muitas vezes os homens, eles chegam com uma ideia de governo, de liderança, de propósito. E nós, como esposa, nós temos esse poder de gerar ou de abortar esse propósito. Quantas vezes os nossos maridos chegaram com ideias, né, com empreendimento, e a gente virou e disse assim: olha, não vai dar certo não, né? Jogou um balde de água fria sobre esse propósito. Ou muitas vezes esse marido chegou cheio de sonhos, cheio de intenções, né? E essa mulher fez o quê? Ela auxiliou, ela disse: vai dar certo, pode contar comigo. E isso se transformou em algo muito maior. Então, nós, como auxiliadoras, nós temos esse poder do homem trazer a provisão e nós simplesmente transformarmos essa provisão em nutrição. E quando a gente fala em nutrição, não é só alimento, é sobre nutrição emocional, é sobre nutrição de propósito, é sobre nutrição de caráter, é sobre nutrição de ensino. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. E nós somos as que temos útero. Os homens não têm útero, né? E esse útero, ele não é apenas físico, né? Ele também é um útero espiritual. Então, assim como esse útero, ele pode gerar filhos físicos, ele também pode abortar filhos físicos. Então, assim como nós podemos gerar propósitos eternos na vida do nosso esposo, a gente pode também abortar esses propósitos, sejam eles quais forem.
Seja ele chamado, seja ele um negócio, seja esse propósito uma carreira, seja um sonho. Ou a gente recebe e transforma, devolvendo como uma nutrição emocional, ou a gente simplesmente recebe e a gente também desnutre, a gente mata, a gente aborta tudo isso. Então, esse é o papel de esposa, essa esposa que auxilia esse marido, né? E esse auxiliar, como eu disse ainda há pouco, é um lugar de excelência, porque ser auxiliar, ser servo, é o maior papel no reino de Deus. Então, a gente precisa ter isso muito bem claro, para não acharmos que esse papel é um papel inferior. Não, é um papel de lateralidade. Nós precisamos entender que nós vamos caminhar em equipe. E essa mãe? Essa mãe é essa figura de nutrição, como eu disse ainda há pouco. Vamos ver aqui Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então, esse caráter de nutrição, na verdade, quando a gente olha para o corpo feminino, o corpo da mulher, ele já sinaliza esse lugar de nutrição. Nós temos muitos lugares dentro do nosso corpo que vão gerar nutrição. O primeiro deles é o ventre. Quando uma criança está no ventre, quando ela está ali no útero, ela está sendo nutrida, né? Existe um cordão umbilical que faz com que essa criança receba nutrição. Tudo que essa mulher come, tudo que ela nutre, vai levar para esse bebê. Só que essa nutrição, ela não é apenas também orgânica, ela é uma nutrição emocional. Se essa mãe foi rejeitada, se essa mãe não se sente bem, se essa mãe tem medo por conta dessa gravidez, existem hormônios que vão correr no seu corpo, né, que vão ser liberados no seu corpo e que também vão ser levados para esse ventre, para esse bebê. Então, esse bebê também vai sentir medo, também vai sentir rejeição, também vai sentir abandono. Por quê? Porque esse lugar é um lugar de nutrição. O útero é esse lugar de nutrição. Ele é um lugar também de nutrição espiritual. Se eu declaro sobre a vida desse bebê bênçãos espirituais, declaro que ele é desejado por Deus, que ele é amado por Deus, esse bebê vai estar sendo o quê? Nutrido espiritualmente. Se eu oro nesse ventre, se eu declaro palavras proféticas sobre esse ventre, esse bebê está sendo nutrido espiritualmente. Mas ele também pode ser nutrido espiritualmente no ocultismo. Existem mães que consagram esse ventre a entidades. Tem mães que jogam aí nesse ventre o quê? Esqueci agora, banhos, né? Fazem banhos grávidas. Tudo isso ela também está nutrindo espiritualmente esse bebê. E o ventre não é o único lugar de nutrição. Por exemplo, quando você olha para as mamas, né? As mamas também são um lugar de nutrição, um lugar de nutrição orgânica. O leite materno é um dos alimentos mais completos que existe. Ele tem açúcar, ele tem carboidrato, ele tem proteínas. Até 6 meses, a criança não precisa nem beber água, porque até água tem nesse leite materno, né? Então, é esse lugar de nutrição orgânica. Mas enquanto essa mãe está ali nutrindo essa criança, ela pode também estar nutrindo essa criança de amor, de segurança, de confiança, mas ela também pode estar nutrindo, nessa amamentação, está nutrindo de dor, de rejeição, né? De palavras que vão de encontro à identidade dessa criança. Tu é a cara do teu pai que me rejeitou, teu pai que me abandonou. Ela pode gerar nesse lugar também, ela pode nutrir esse lugar como um lugar hostil para esse bebê, né? E os braços são esse lugar de abraço, de afago, de segurança, né? Onde essa criança cai muitas vezes, rala o joelho e vai correndo para o braço de quem? Geralmente da mãe, que é esse lugar de segurança. Mas se essa mãe não dá carinho, não dá amor, não dá afeto, não põe no colo, né? Ela também está desnutrindo essa criança. Então, a mãe é esse lugar de nutrição, né? Essa submissão, amor, é aqui em cima, tá? Minha auxiliadora. Só corrigindo aqui. Essa parte aqui, tá? É aqui em cima
esposa. Então, a mãe é esse lugar de nutrição. E ela não nutre só, como eu disse ainda há pouco, no sentido orgânico, mas ela vai nutrir essa criança das suas emoções. Uma criança só sabe o que ela está sentindo quando alguém sinaliza. Geralmente, é essa mãe que vai sinalizar. Meu filho, isso que você está sentindo é medo. Meu filho, isso que você está sentindo é frustração. Meu filho, isso que você está sentindo é ira. Né? Geralmente é essa mãe que vai sinalizar as emoções e o coração dessa criança. Porque muitas vezes nós temos adultos que chegam nos consultórios de psicologia ou nos momentos de aconselhamento. Tem gente que pergunta, o que você está sentindo? Não sei. Geralmente, quando esse adulto não sabe o que ele está sentindo, é porque ele não teve uma mãe que acolheu as suas emoções e pôde dizer para ele o que ele estava sentindo. Eu me lembro que muitas vezes, quando os meninos eram crianças, eu tinha que usar os emotions mesmo, aquelas figurinhas das carinhas, para sinalizar o que eles estavam sentindo, para sinalizar o que eles estavam processando das suas emoções. E eu acolhia eles nas emoções que eles estavam sentindo, fazia eles entenderem que aquelas emoções eram importantes. Você caiu, doeu, tudo bem, pode chorar. Se doeu, chore. Você não precisa esconder a sua dor. Está doendo. Me lembro uma história, eu sempre conto essa história, o Davi, eu fui buscar o Davi na escola e eu cheguei lá, ele estava chorando muito, chorando de soluçar. E eu disse assim para ele, meu filho, o que foi que aconteceu? Ele disse, mamãe, lá no carro a gente conversa. Porque o Davi, ele é super discreto nessas coisas, assim. Lá no carro a gente conversa. E fomos para o carro, e quando ele foi me contando, soluçando, ele começou a me falar, eu estou com carinha vermelha. Eu estou com carinha vermelha e eu estou muito triste por causa disso. E eu disse, meu Deus, eu não entendi nada. E ele chorando muito, chorando de soluçar. E eu acolhi ele, eu disse, meu filho, tudo bem, eu entendo você, mamãe está aqui, mamãe vai te apoiar, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Eu só escutei ele falando. E ele disse assim para mim, mamãe, eu não quero que você conte para o papai. Não conte isso para o papai, mamãe, por favor. E geralmente quando a criança pede isso para a gente é porque ela olha em nós esse lugar de segurança, de confiança. Então você também tem que ter uma estratégia de fazer essa criança entender que você é esse lugar de segurança. Então eu disse para ele, filho, eu não vou contar nada para o seu papai. Você pode ter certeza. Mas você sabe que lá em casa a gente não esconde nada de ninguém, certo? Ele disse certo. Então quando você se sentir melhor, você vai contar para o seu papai. Tá bom, mamãe. Chorando o caminho todo. E aí eu liguei para a professora. Professora, me explique o que aconteceu. Aí a professora me explicou. É que nós temos um quadro na nossa escola. Tem a carinha verde, a carinha amarela e a vermelha. Ele estava junto com alguns coleguinhas e tinha uma regra, era a Covid. Não podia usar a cama elástica. Eles burlaram a regra e foram usar a caminha elástica. Então, por conta disso, ele saiu da carinha verde e foi para a carinha vermelha. Então, ele estava chorando porque ele estava na carinha vermelha. E eu disse, professora, e como funciona? Não. Aí, o que acontece? No outro dia, as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Então, ele sai da carinha vermelha e vai para a carinha verde. Eu disse, tá bom. Então, aí eu fui, conversei com ele. Meu filho, você foi perdoado. A professora já perdoou você. Amanhã você já vai estar com a carinha verde. Vai dar tudo certo e tudo mais. Orei com ele, né, por essa situação que tinha deixado ele com muita vergonha, né, tinha deixado ele se sentindo muito mal. E acolhi e nutri ele, não renegando o que ele estava sentindo. Eu não disse para ele, para com isso é besteira. Para com isso, o menino não chora, uma bobagem dessa. Não, eu acolhi ele, porque para ele aquilo era muito importante. Para mim, como adulta, não era. Mas para ele era. Então, muitos de nós, na nossa infância, não tivemos esse acolhimento materno. E a gente não consegue, inclusive, processar emoções nossas como adultos. Muitos de nós temos reações infantis. Por quê? Porque eu não processei as reações da minha infância. Muitas de nós não conseguimos ser auxiliares
nós não conseguimos ser auxiliadoras, nós não conseguimos nos submeter, inclusive, à liderança do nosso esposo. Por quê? Porque a gente não teve uma mãe que nos ajudou a processar nossas emoções e a gente acaba reagindo em relação aos nossos maridos com reações infantis. Então, essa mãe, ela tem que nutrir essas emoções. Ela tem que organizar essas emoções. Quando a gente fala de organização, não significa que a mulher agora tem que organizar tudo sozinha. Ah, olha, a pastora falou que o seu papel é de organização. Então, é o seguinte, louça é contigo, lençol é contigo, roupa é contigo. Não é sobre isso, gente. Essa organização, ela é administrativa, verdade. E isso não significa que nós temos que fazer tudo sozinhas. Até porque organizar também significa delegar. Também significa dizer, meu filho, você pode me ajudar com isso? Você pode dobrar um lençol? Você pode arrumar a sua cama? Meu filho, lave essa louça aqui para mim. Papai, você pode, por favor, me ajudar com a comida? Então, a organização fala desse administrativo, mas não quer dizer que eu sou responsável por isso sozinha. Mas a organização também fala dessa organização emocional, do que eu sinto, né? De organizar também a emoção da nossa casa, da emoção dos nossos filhos, de conhecer, por exemplo, o temperamento de cada um, de conhecer a linguagem de amor de cada um, né? Por exemplo, o Davi, a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Então, se eu não tiver tempo de qualidade com o Davi, à noite ele começa, você não me ama, você não me quer, você... Teve um dia que ele disse assim, não era nem para eu ter nascido. Por quê? Porque eu não tive tempo de qualidade. Então, eu já sei como a linguagem de amor dele é essa, eu paro com ele, passo um tempo com ele. Nesse dia foi uma pauta, tive que fazer um discipulado, porque ele jogou aí essa frase de um lugar de desprezo, né? Eu sou desprezado. E aí eu tive que fazer um discipulado com ele, né? Já o Natan, a linguagem de amor do Natan é toque físico. O Natan, ele gosta de ser abraçado, ele gosta de ser beijado, né? E até para ele dormir com a gente, ele dorme assim no nosso pescoço aqui assim, né? Mas eu sei que a linguagem dele é essa. E muitas vezes os nossos filhos têm essa linguagem de amor e a gente fez o quê na infância? Ai, arreda do pé, chulé, sai daqui de perto de mim. E a gente acaba descaracterizando a identidade dessa criança. Então, quando a gente organiza quem é colérico, quem é sanguíneo, né, que são os temperamentos, quem é melancólico, Davi é melancólico, Davi chora e chora. Se ele cair e ralar o joelho, ele vai chorar, 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 chorar. O Natan, se ele cair e ralar o joelho, ele vai limpar o joelho e vai seguir, porque ele é colérico. Eles têm temperamentos diferentes. Então, quando a gente organiza isso, a gente consegue administrar melhor a casa. A gente consegue administrar melhor o lar, né? Hoje de manhã o Davi estava fazendo o dever de casa dele e eu disse, vamos lá, filho, vamos lá. Ele, calma, mamãe, eu sou um pouco mais lento. Por quê? Porque ele é melancólico. O Natan terminou super rápido. Por quê? Porque ele é mais colérico, ele é mais ativo, ele quer logo terminar de fazer. E eu preciso entender tudo isso, o tempo de cada um, respeitar o tempo de cada um, respeitar o processo de cada um. O Natan, quando acorda, ele acorda, bom dia, mamãe, como vai, não sei o que mais. O Davi, quando acorda, ele acorda se arrastando, processando ainda a cabeça, o que ele está pensando. Então, isso fala dessa organização, não apenas a organização de lugares, mas essa organização interior, né? Eu gosto muito de usar a parábola do guarda-roupa. Quando você abre o guarda-roupa, que vem tudo sobre você, essa desorganização externa, ela revela uma desordem interna. Né? Quando você chega numa casa que você olha que o que era para estar dentro do quarto está na sala, o que está na sala era para estar na cozinha, e está uma bagunça, você pode ter certeza que essa desorganização externa nada mais é que uma desordem interior. Então, às vezes, a gente precisa primeiro organizar o que está aqui dentro, porque o exterior vai vir naturalmente. Então, esse papel é um papel nosso enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher. Não é um papel do homem. Isso não quer dizer que eles não vão aprender por tabela. Josué aprende por tabela lá em casa. Amor, para processar a emoção do Davi é assim, para processar a emoção do Natan é assim. Às vezes eu também tenho que fazer isso com ele. Você não está bem, vamos processar suas emoções. Me fala do que você está sentindo.
né? Se você não quiser falar comigo, fale com seu pastor, com seu discipulador, né? E muitas vezes os homens precisam dessa ajuda. A gente tem que dizer para ele, você está precisando de ajuda, porque nós mulheres procuramos mais. Por quê? Porque a gente já tem esse entendimento dessa nutrição emocional. Já os homens não. Os homens têm mais dificuldade para procurar ajuda, por passar por um pastoreamento, por passar por um consultório, né, de um profissional, né? Isso é mais nosso e às vezes a gente tem que dar essa ajuda, essa colher de chá. Nós também somos as pessoas dos vínculos. Esse outro pontinho aqui importante. Nós estabelecemos os vínculos emocionais saudáveis. Quando a casa não tem vínculos emocionais saudáveis, a tendência dessa família é fugir da casa. Ah, eu prefiro estar fora, eu prefiro estar na casa do amiguinho, eu prefiro estar na escola, eu prefiro estar no trabalho. Quando uma família não tem uma mãe, uma esposa, uma mulher que nutre esses vínculos para dentro de casa, aonde essa casa vai ser esse lugar de aconchego, esse lugar onde eu sou acolhido, esse lugar onde eu me sinto amado, geralmente a tendência dessas pessoas que estão nessa casa ficarem fora dessa casa. O último lugar que elas querem estar é dentro de casa. Elas vão passar mais tempo no trabalho, elas vão passar mais tempo na faculdade, elas vão passar mais tempo na casa do amigo, elas vão passar mais tempo na igreja. Por quê? Porque os vínculos emocionais de dentro do lar, eles não são saudáveis, eles estão quebrados, eles estão rompidos. E se há vínculos emocionais no lar que não estão saudáveis, é porque existe uma mãe ou uma mulher aí que ela está fora desse lugar. Porque o ideal é que essa família queira sempre voltar. Porém, também é essa mulher, essa mãe, essa esposa que vai também sinalizar a hora de sair. Ao mesmo tempo que ela traz essa família para casa, ela também vai saber o tempo certo de emancipar, de gerar vínculos de emancipação. Não é o ideal, por exemplo, uma família, né? Que aqui culturalmente é muito comum. Ah, eu vou casar. Tá bom, filhinho, você vai casar? Tem um quartinho aqui para você não precisa sair de casa. Ou então tem uma puxadinha aqui, né? Ou seja, os vínculos são tão fortes que ela não entende o tempo de emancipar. Mas todos nós, naturalmente, passamos por um tempo de emancipação. A mãe, por exemplo, ela entende que ela precisa dar de mamar. Ela está ali na amamentação realizando vínculos saudáveis de amor, vínculos emocionais. Mas ela também sabe que depois dos 6 meses, esse bebê vai precisar comer. Ele não vai ficar lá para o resto da vida sendo amamentado, sim ou não? Então ela está emancipando. Ela está desmamando esse bebê devagar para ele sair do leite, para ele sair do peito, para ir para uma comida mais forte. Sim ou não? Ela faz o vínculo e ela emancipa, certo? Ao mesmo tempo, esse bebê é um bebê de colo, mas vai chegar um momento que ele vai precisar ir para o chão, que ele vai precisar caminhar, sim ou não? Então ela está emancipando do colo para o chão. Essa mãe também sabe que esse bebê não vai poder usar fralda por muito tempo. Ele vai ter que ser desfraldado, ele vai ter que usar o vaso sanitário, ele vai precisar tirar essa fralda, ele não vai passar o resto da vida de fralda. Sim ou não? Então ela promove os vínculos de formas saudáveis, mas ela também sabe emancipar. E isso é ao longo da vida inteira, não para na infância. Então o pai, ele vai liderar e ele vai mostrar um destino para essa família, para essa casa e para esse filho. A mãe, ela vai emancipar essa criança, esse filho, para o destino. Eu costumo dizer que a superproteção, que é algo que muitas de nós às vezes exercemos como mães, né? Essa mãe leoa, essa mãe que protege, tudo bem, isso é saudável. Porém, a gente precisa aprender a emancipar, a deixar com que essa criança tenha as experiências dela. Por quê? Porque quando ele se tornar um adolescente, ele vai ter vínculos saudáveis, mas ele também vai saber como ser diante de um desafio. Por quê? Porque ele teve vínculos, mas ele também teve emancipação. Ele vai saber que quando ele casar, ele pode sair de casa. Porque ele vai reproduzir aquilo que ele aprendeu lá no seu casamento, né? Então ele vai ter vínculos saudáveis, ele sabe que ele pode visitar essa família, mas ele sabe que ele pode também ser emancipado para a sua casa.
né? Quando um casal casa, mas não é emancipado por essa mãe, precisa cortar o que a gente chama de cordão umbilical. Por quê? Porque ele pode estar sendo desnutrido daquilo que ele poderia estar sendo nutrindo dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então, essa mãe, ela sabe fazer vínculos, mas ela também sabe emancipar. Como eu disse para vocês, o nosso corpo, ele mostra muitas coisas. O corpo da mulher mostra muitas coisas. Um bebê, se ficar dentro da barriga por muito tempo, qual o risco que ele tem de morrer? Altos, são riscos altos. Se passa de 40 semanas, se passa de 41 semanas, né, o risco de prejuízo para esse bebê é muito grande. Ou seja, uma hora vai ter que sair, uma hora vai ter que ser emancipado, sim ou não? Isso perpassa ao longo de toda a nossa vida. Quem vai apontar o momento de emancipação? A mãe. A superproteção aborta o destino. Isso é algo que eu sempre falo, porque o destino é dado por esse pai. E essa mãe, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer, vai, você está pronto, eu te emancipo. Então, se essa mãe super protege, ela está abortando o destino desse filho, dessa família. Esse é o papel aqui da mãe, né? E a avó, né? A avó, nós só vamos ver a avó sendo citada biblicamente em 2 momentos, que são nesses versículos aqui em 2 Timóteo 1,5, Tito 2,15, eu vou passar mais rápido porque o pastor ainda vai falar aqui. Mas essa avó que vai gerar esse legado espiritual, esse legado moral, esse legado emocional, esse legado cultural. Ela vai deixar, ela é uma conselheira, ela é esse lugar de conselho nesses mesmos aspectos, desse conselho espiritual, desse conselho moral, desse conselho emocional. O papel da avó não é simplesmente trazer o papel principal para ela, porque isso nós temos visto muito, né? Como o pastor disse ontem, pais que não foram pais, que agora são avós, querendo exercer com os netos aquilo que eles não puderam, e as mães também, avós também, avós que não foram mães funcionais, quando têm netos, acabam gerando nos netos aquilo que elas não puderam fazer com os filhos, né? Então essa não é a intenção, porque quando você faz isso, você tira o protagonismo da mãe e você passa isso para você. E inclusive tem muitas mães que não amadurecem porque tinham uma avó desenvolvendo por ela aquilo que era para ela fazer. E a maternidade, ela gera muito amadurecimento. Eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa antes de Jesus, depois de Jesus, antes do casamento e depois do casamento, mais maturidade. E antes de ser mãe e depois de ser mãe. Por quê? Porque a gente vai crescendo em maturidade. Então, quando tem alguém que se sobrepõe a esse papel no seu lugar, você também, como mãe, acaba não atingindo a maturidade que você deveria exercer. E essa avó, em vez dela deixar legado, ela vai roubar, ela vai cooptar esse legado de você. Né? E ela vai, muitas vezes, a gente escuta muito isso, inclusive nos aconselhamentos. Pessoas dizendo assim, não, a minha imagem que eu tenho de mãe é da minha avó. Por quê? Porque ela se colocou nesse lugar de mãe. Então isso é muito sutil, tá, gente? Isso precisa ter muito discernimento e muita sabedoria. Porque a avó, o lugar da avó, é esse lugar de legado. Não é o lugar de se colocar no lugar da mãe. Amém? Então, tudo isso aqui é um resumo desse papel de mulher, esposa, mãe e de avó. Tá? Posso falar outro? Então, vamos lá. 1305. Toda hora eu tenho que tirar a senha aqui. E o princípio do casamento, né? Quando a gente vê aqui em Gênesis 2:23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Em Efésios 5:22-33, é um pouquinho longo, tá? Mas você pode depois dar uma olhada na sua casa, que é um versículo bem... A gente não vai ter tempo de ler todo ele. Mas o que isso quer dizer? Que o princípio do casamento, primeiro, é esse cuidado, é esse lugar de zelo, né, por essa família.
Quando a gente entende o papel de cada um, esses papéis vão preservar a gente, vão preservar também a nossa família. Vai ser esse lugar de gerar esse cuidado entre nós e entre os filhos. Saber entender quando esse cuidado é entre nós e com os filhos. Né? Saber quando a gente vai priorizar o casal, quando a gente vai priorizar as crianças. Quando elas vão ser priorizadas, quando elas vão ter um lugar, quando nós vamos ter um lugar, né? O princípio do casamento também, só abre aqui para mim, Gênesis 1, 26 a 27, nesse cuidado. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Adão tinha esse zelo, tinha esse cuidado com a criação, mas ele também tinha esse cuidado com Eva, né? Ele tinha esse cuidado, vacilou um pouquinho, né? E aí o que aconteceu? Que Eva começou a ter lá a conversa com a serpente, mas Deus havia estabelecido que ele precisava ter esse cuidado, né? E também esse relacionamento, Gênesis 2, 28, que era o versículo seguinte, Gênesis 2, 28, pode botar aí para mim. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, esse é um lugar de relacionamento, né? Relacionamento com o que você está gerando, com os seus filhos, com esses vínculos familiares, né? Com os seus propósitos, com os seus projetos. E como eu disse anteriormente, não é um relacionamento único, né? Quando o Josué trouxe essa missão sobre as nossas vidas de discipulado, isso foi gerado em todos nós. Isso foi algo que foi semeado em todos nós, desde comigo, com os nossos filhos. Então, esse lugar onde a gente gera esse relacionamento de discipulado. Eu me lembro uma vez que nós chegamos acho que foi no Maranhão, e que o Davi bateu na porta onde a gente ia ficar hospedado, e ele disse assim, olha, abre a porta, a casa de Esther chegou, né? Ou seja, ele se inclui nesse lugar, né, de relacionamento familiar, desse chamado familiar. E quando nós estávamos agora no Chile, eles se sentiam parte da equipe, né? Eles estavam com a gente como estudantes, eles se viam como estudantes. Eles faziam peças de teatro com a gente quando a gente saiu para a Argentina, que a gente foi fazer o nosso estágio na Argentina do primeiro semestre, né? Eles desenvolviam algumas atividades junto com a gente. Eu me lembro que no final, na conclusão do primeiro semestre, eles receberam o diploma também de formação, né? Então isso gerou esse relacionamento familiar, de se ver como parte dessa equipe. Mas muitas vezes o chamado dos nossos pais está completamente desalinhado com o nosso chamado, né? Recentemente eu fiquei muito triste com essa resposta que eu escutei de uma família, né? Um casal de amigos nossos que amamos muito, são pessoas de muita intercessão, de muita oração, e eles tinham um chamado para ir também para o Chile, e eles não foram, veio a pandemia, eles não foram, tiveram vários atropelos, e os filhos cresceram, agora estão na universidade, e nós estávamos ali comendo, e eles falando para a gente, nós vamos, nós vamos. E a filha tocou assim no ombro dela e disse assim, mãe, eu amo muito o seu chamado, respeito muito, mas eu não vou mais. Pode ir você, eu vou ficar. Se você decidir isso, né, eu vou ficar. Ou seja, esse relacionamento aí em algum momento, né, pode ter sido quebrado em relação ao chamado dessa família, a esse chamado familiar. E às vezes a gente pede a nossa geração. Por quê? Porque essa família não se vê em equipe, não se vê parte de um propósito, não se vê participante desse propósito. E quando a gente fala desse cuidado aqui, a gente fala justamente disso, de ser muito intencional nesse cuidado, né, com a nossa família, para se sentir realmente como parte dessa equipe, né? E, como eu disse, tá tudo vinculado, cuidado, relacionamento e esse afeto, né? Quando
Quando a gente se sente parte da equipe, a gente vai se sentir amado, a gente vai se sentir aceito, a gente vai se sentir afirmado como parte dessa equipe. Por exemplo, a gente não se vê sozinhos, né, no chamado. Hoje nós estávamos conversando com o casal que está nos recebendo aqui, e a Nanideua, porque fica mais perto para nós virmos aqui para a igreja, né? E nós estávamos conversando com eles, porque agora a nossa história se resume em 4 pessoas em 4 malas. E aí eles perguntaram assim para a gente: pastores, isso tudo é o que vocês têm agora? Tudo isso aqui que está nessa mala é tudo que a gente tem, né? Mas e aí, como é que é com as crianças? Como é que elas veem essa situação? Né? Mas nós nutrimos elas de afirmação a respeito desse chamado, do afeto que elas precisavam receber, né? Inclusive enquanto nós estávamos no chamado, que isso não abala a vida emocional deles. Por quê? Porque mesmo enquanto nós estávamos ali no nosso chamado missionário, isso sempre foi muito bem marcado na vida deles. E era algo que a gente sempre tinha cuidado, desde quando eles eram pequenos, porque nós sempre fomos missionários, gente. A gente já atravessou esse Brasil quase todo, levando o ministério. Então, a gente sempre tinha esse cuidado também de estar na vida missionária, mas poder levar eles para uma praia, por exemplo, levar eles para um parque, independente de onde nós estávamos, para uma praça para brincar. Porque a gente tinha receio de mostrar para eles que o fato de nós termos uma vida missionária, isso ia trazer também uma vida medíocre, né? Que eles iam passar necessidade, né? Porque muitas vezes, muitas famílias, inclusive, se afastam, os filhos se afastam de Deus, porque veem os pais sofrendo no campo missionário ou no chamado pastoral. Então, nós também tínhamos muito esse zelo com eles, de sempre mostrar para eles que nós íamos para o ministério, sim. Nós íamos para o chamado, sim. Mas ia ter um tempo de nós sairmos, de nós aproveitarmos, de nós desfrutarmos. Nós, quando fomos para o Chile, nós dissemos para eles que nós íamos ver neve. Nós, quando formos no Chile, nós vamos tirar um tempo, um momento, para a gente ver neve. E a gente conseguiu fazer isso. Né? Não foi nem a gente que cumpriu a promessa, foi o próprio Deus. Deus proporcionou uma situação lá e que nós conseguimos levar eles para ver neve. E eles nós todos ficamos muito felizes. Nós ficamos, foi uma experiência sobrenatural, foi o próprio Deus que proporcionou. E eu me lembro como eles se sentiram amados por isso. Ou seja, não é porque nós estamos no chamado, não é porque nós estamos no propósito, que Deus não vai manifestar sobre nós esse amor. Mas tudo isso é se ver como equipe. Eu me lembro que no começo do nosso chamado, nós dizíamos que não, que o nosso chamado era o chamado de cura, era o chamado de libertação, de aconselhamento. Mas o dos meninos, não, a gente não sabia o que Deus ia chamar. Até que um dia, Deus nos entregou essa revelação, que nós precisávamos nos ver como essa equipe e nutrir esse senso de relacionamento e afeto que o chamado também traz. Então, a família fala sobre isso, de nós nutrirmos esse lugar de cuidado, de relacionamento, de afeto, para nós nos vermos como essa equipe. Amém? Vem falar dessa parte aqui. Amém. Falando para Deus, irmãos, glória a Deus. Fazendo um fecho, geralmente a gente não consegue ter esse conceito no casamento, porque, só lembrando aquilo que a gente falou ontem, nós geralmente vamos reproduzir o modelo que a gente aprendeu. Por exemplo, qual o modelo casamento dos nossos pais? Ele era responsável por nos comunicar o cuidado que a gente deveria ter com o outro. Por exemplo, como é que eu, como homem, aprendi como um homem deve tratar uma mulher? Vendo meu pai tratando a minha mãe. Como é que eu sei como um homem deve se relacionar com uma mulher? Estou falando sexualmente, mas o relacionamento social. Que tipo de respeito eu tenho que dar? Que tipo de atenção eu tenho que dar? Como é que eu devo abraçar alguém? Como é que eu devo me aproximar de alguém? Tudo isso foi passado para nós enquanto a gente era criança, a partir do modelo que a gente tinha, que é dos nossos pais. Então, muitas das coisas que a gente vive hoje no matrimônio tem a ver com o modelo que nós tivemos. Então, a gente acaba reproduzindo esse modelo, ou então a gente tem aversão. Tem gente que não consegue se sentir abraçado, não consegue abraçar. Mas por quê? Quando você para ouvir essa pessoa, lá atrás, na história dela,
um modelo que ela teve de abraço, tipo de toque, tipo de carinho. Às vezes nós crescemos num modelo ou nunca teve qualquer tipo de demonstração afetiva. O pai nunca abraçou, a pessoa nunca viu o pai abraçando a mãe, a pessoa nunca viu a mãe abraçando o pai, nunca viu demonstração de carinho. Então a gente cresce achando que isso é normal. Aí a gente começa a se relacionar com pessoas que começam a pedir para a gente o quê? Carinho, atenção, e a gente não sabe como dar. Por quê? Nós não aprendemos. Essas coisas, elas são ensinadas, elas são passadas. Então, quando a gente vê em Gênesis, é isso que Deus está dizendo. Adão está dizendo, agora eu tenho alguém da mesma natureza que eu posso demonstrar amor, cuidado, eu posso viver com um ser humano. Eu não tenho como demonstrar isso com um cachorro, com um gato, mas a gente vê essa inversão hoje. A humanização dos animais e transformando o ser humano no animal. A gente vê uma troca disso. Então, a ideia do casamento, o princípio do casamento é no casamento dos meus pais que eu vou aprender o que é cuidado, o que é cuidar do outro, o que é ser cuidado e o que é cuidar do outro. Por exemplo, quando a gente entendeu que o Davi tinha condições de nos auxiliar em algumas coisas com o Natan, a gente começou a colocar ele nesse processo. Pega o seu irmão, leve ele no banheiro, ajude ele a subir a escada, pega o copo de água para o seu irmão. Porque tudo sou eu, porque você é o mais velho, eu cuido de você, você cuida do seu irmão e nós cuidamos um dos outros. Então isso é um modelo de cuidado, o casamento vai fazer isso. Quando eu me preocupo com a Case, sua mãe ainda não chegou, pergunte para sua mãe se ela quer que eu traga alguma coisa da rua, pergunte para sua mãe se ela quer alguma coisa, isso é o cuidado. Eu estou demonstrando para eles que não basta estar fora de casa, não basta ser o provedor, eu preciso também ter um cuidado por eles. O que você quer? Que tipo de presente? A gente pergunta para o outro, o que você quer ganhar de Natal, por exemplo? Às vezes nunca perguntaram isso para a gente nunca teve esse tempo de alguém ter dado uma atenção e querer atender as nossas necessidades. Cuidado. E relacionamento. Como era o nosso relacionamento dentro de casa? Que tipo de relacionamento nós tínhamos dentro de casa? Era um relacionamento saudável? Era hostil? Era um relacionamento que eu não podia ser transparente, eu não podia falar? Era um relacionamento que eu podia dizer quem eu sou? Podia colocar na mesa o que eu penso? Então, a falta desse relacionamento vai me trazer um déficit aqui na frente. Por isso tem gente que no casamento, ele ama a pessoa, ele até casa com ela, mas com o passar do tempo ele se torna introspectivo, ele não consegue se expor, não consegue falar para a esposa o que está sentindo. O que você está sentindo? Não sei. O que você está pensando? Eu não sei. É difícil, porque uma pessoa que veio de um ambiente onde não era possível se expor, falar, sentir o que está sentindo. A gente tem uma dinâmica em casa, tudo a gente resolve na mesa. A gente senta na mesa, nós quatro, então a gente começa a falar, o que aconteceu? O que você está sentindo? E os meus filhos falam, papai, você errou, você falou muito forte comigo, você olhou, você brigou comigo, então eles podem falar, porque relacionamento aberto, um relacionamento que nós podemos expor e ser quem nós somos, e afeto. Temos uma geração que não consegue ser abraçada. Às vezes a pessoa confunde, você vem e abraça uma pessoa na igreja, e aquela menina, como nunca teve isso, já acha que você está dando em cima dela. Ou aquele menino que nunca teve isso, quando uma irmã abraça de lado, diz uma palavra carinhosa, já se sente encantado por aquela pessoa. Por quê? Porque é uma geração desprovida de afeto, que não teve carinho. Eu trabalhava numa escola em Marituba, então era muito interessante, porque eu era coordenador pedagógico, então todo o tempo eu estava na sala, chamava os alunos, conversava com eles, abraçava, firmava eles, então todo o tempo eu tinha meninas perto de mim. Por quê? Por causa da falta de afeto. Um outro professor, mal intencionado, aproveitava essa situação para quê? Para aliciar, abusar, explorar emocionalmente das garotas. Então, é uma geração que está aí sedenta. E às vezes o tipo de afeto que a gente tem dentro do casamento, ou o tipo de afeto que a gente está tentando desenvolver agora, é um afeto muito distorcido. É um afeto imoral. Às vezes é um afeto que nós aprendemos. Como era a demonstração de carinho e de amor dos nossos pais. Esse é o primeiro modelo que vai ser implantado na nossa mente. Como os nossos pais cuidavam um do outro. Como os nossos pais se relacionavam. Como aqui se falou. Como a nossa mãe gerava o relacionamento familiar. E que tipo de carinho,
toque e afeto que nós tínhamos em casa. Isso vai falar do princípio do casamento. E é no casamento que a gente vai se ver como uma equipe. Fazer tudo junto, nós estamos caminhando para um alvo. A gente está caminhando para algo maior. Não é que todo mundo está seguindo o seu sonho. Todos nós estamos escrevendo a história de Deus. Não é a nossa história, é a história que Deus tem para a gente. Meus filhos chegam, papai, um tempo atrás o Davi queria ser astronauta. Papai, eu quero ser astronauta. Eu disse, meu filho, se Deus tem isso para você, amém. Só uma pergunta, quando você for para a lua, você me leva? Claro, papai. E a gente começa a sonhar junto. Que a gente sempre constrói um ambiente que todos nós podemos estar juntos. Então o casamento dos nossos pais fala disso. E às vezes a gente está aqui presente e a gente não consegue viver isso. E aí, quando a gente não consegue viver o princípio do casamento, a gente vai falhar no outro princípio, que é o princípio da família. Qual é o propósito da família? Foi com a nossa família que nós entendemos o que significava, o que era amor. E é interessante que amor, assim como a festa, porque esse domingo não é algo natural do ser humano. Nós temos disposição a amar, mas o amor é ensinado. E se nós não tivermos um ambiente onde nós não entendemos o que é isso, dificilmente a gente vai conseguir compreendê-lo de forma conceitual. O grande problema é que a maioria de nós viemos de um ambiente que o amor era mais conceito do que uma prática. O amor era mais um discurso do que atitude. Era mais filosófico do que um estilo de vida. Porque é na nossa família que nós tínhamos que entender que o amor, gente, é a medida certa de limite, liberdade e correção. Ou seja, não existe amor sem limite, não existe amor sem liberdade, não existe amor sem correção. O grande problema da gente trazer a correção para o amor é que muitos de nós, quando formos corrigidos, as atitudes de correção que nós tivemos, nós não vimos amor naquilo. Como é que nossos pais nos corrigiam? Porque estavam chateados, estavam emburrados, estavam decepcionados, batiam você, deixavam você lá e saía o quê? Com raiva. E você ficava sozinho. Como a gente vai ver amor nisso? Deus corrige ou não corrige o filho que ama? Sim ou não? Se ele é pai, ele não abre mão da correção. Porque correção está dentro do caráter de Deus. E é difícil, mas para essa geração, principalmente, falar de correção. Porque ela não consegue entender que a correção é uma prova de amor. Então, a família, nossa família, tinha que nos ensinar esse conceito. É na nossa família que a gente vai entender o que é amor. Então, eu, enquanto casado, é na minha família que eu estou ensinando os meus filhos que é o amor. O amor, ele vai se estabelecer limite. Se eu amo, eu vou estabelecer limite. Você não pode entrar no quarto do papai e da mamãe sem bater. Por quê, papai? Porque isso chama privacidade. É o santo dos santos. Você não pode entrar assim de qualquer jeito. Sempre bata antes. Eu posso entrar, você não pode entrar no banheiro quando o papai e a mamãe estiverem tomando banho. Por quê? Porque é a nossa privacidade. Você não pode espancar o seu irmão porque você está com raiva. Você não pode fazer isso. É limite. E quando a gente vem de um ambiente que não tinha isso, era muito liberal, isso vai gerar uma distorção. Aí se torna uma família sem regras. Amor também é liberdade. Você precisa ter a liberdade de ser quem você é. Liberdade de poder viver aquilo que Deus tem para você. Liberdade de poder viver a sua personalidade, viver os seus temperamentos. Então é uma medida, é um equilíbrio certo. Então a correção faz parte, o limite faz parte, mas a liberdade também. E é interessante que você vai ver isso no princípio de tudo. Nesse texto, Deus está dizendo, Adão, eu te amo. E por te amar, eu estabeleço o quê? Limite, liberdade e correção. O que Deus diz? Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda árvore. Quando Deus fala de toda, o que Deus está dando para Adão? Liberdade. Você é livre para comer de todas as árvores. Mas deixa eu falar, como eu te amo, tem um limite. Tem um limite. Não pode ser, você não pode, não é porque você tem liberdade, não confunda liberdade com libertinagem.
Tem um limite, ou seja, o limite nos protege, porque limite fala de proteção. Limite fala de cuidado. Eu recordo quando eu era menor, eu saía de casa, às vezes com o pessoal da igreja, aí eu pense, pai, estou indo embora. Ei, vem cá, vem cá. Como assim? Está indo para onde? Você vai com quem? Para onde você vai e que horas você volta? Você vai sair, ei, você vai sair, vem cá, tu não toma mais benção. Quando a gente começa a voltar e observar isso, o que nossos pais estavam estabelecendo? Limite. Então Deus disse, olha, você tem liberdade para comer de tudo, mas eu quero te falar que você também tem um limite. E Deus também apontou, você vai ter uma correção, caso você ultrapasse essa linha. E muitas famílias, infelizmente, não conseguem vivenciar isso, não conseguem estabelecer isso. E nós estamos enfrentando agora, inclusive, um ensino de uma abordagem positiva em relação à questão de limite, liberdade e correção. Não sei se vocês têm ouvido a respeito da educação positiva. Na educação positiva, você não pode dizer não para o seu filho. Só que a gente, biblicamente, vê uma série de vezes aonde Deus vem para dizer não, e esse não vai estabelecer justamente limites, liberdade e correção. É porque nós estamos diante de uma onda de pessoas que foram corrigidas da maneira inadequada, como o pastor falou ainda há pouco. Muitos de nós fomos corrigidos a partir do nosso comportamento e não a partir do nosso pecado. Por exemplo, a abordagem que a gente usa em casa, inclusive, para essa questão de limite, liberdade e correção, é a respeito do pecado. Então, os meninos, eles já cresceram, a gente sinalizando para eles o que é o pecado. Então, eles não são corrigidos porque eles se comportaram mal. Porque crianças vão se comportar mal. O que eles precisam entender é que eles estão sendo corrigidos porque eles pecaram. Se eles nos desonraram, se eles nos desobedeceram, se eles infringiram uma lei que trouxe sobre eles esse conceito de pecado, se eles mentiram, por exemplo, aí sim eles são corrigidos, aí sim eles vão receber o quê? Limite, aí sim eles vão ser cortados da sua liberdade muitas vezes, Mas isso vai exigir de nós, óbvio, um ensino a respeito do que é o pecado, e muitas vezes o pecado vem acompanhado desse não minta, não desonre, sim ou não? E nós estamos diante, inclusive, dessa educação positiva de que você é eximido de dizer não. Não, você tem que dizer não de uma outra forma. Uma vez eu até conversei com uma psicóloga sobre isso. Então me explica como é que se diz não de uma outra forma. Porque eu não conheço outra forma. Você tem que dizer não para a criança. Você tem que colocar um limite sobre ela. Senão você não está ensinando a respeito do que é esse amor. Então, mas por que isso? Porque nós escutamos muitas histórias de pessoas que foram corrigidas, e foram corrigidas, não foi só corrigidas, mas elas foram muito lesadas, foram traumatizadas por correções que não vieram desse ambiente de limite, liberdade, de correção em amor. Então, o princípio da família é esse, apontar o amor. E é interessante porque quando a gente se propõe a apontar o amor, a gente precisa entender que o amor não é um conceito. O amor é uma pessoa, gente. Meu João fala, Deus é amor. Então, na realidade, quando a gente consegue exercer os nossos papéis de forma funcional, a gente consegue desempenhar esses papéis dentro do casamento, inevitavelmente a gente vai apontar e direcionar os nossos filhos, as gerações seguintes, para o amor. Por quê? Porque isso vai ser algo presente. Isso vai ser algo que vai ser palpável. O amor não vai ser um discurso. O amor vai ser um estilo de vida. E aqui que está o ponto. Porque nós precisamos parar e fazer uma reflexão, primeiro, dos fundamentos da nossa casa, sobre quais foram os fundamentos que a gente construiu a nossa família. Segundo, fazer uma reflexão do papel que a gente está desempenhando. Que tipo de papel eu estou desempenhando dentro de casa? Que tipo de homem, de esposo, de pai, de avô eu estou sendo? Também eu preciso fazer uma reflexão, que tipo de mulher, de esposa, de mãe, de avó eu estou sendo? Que tipo de casamento eu estou nutrindo? Meu casamento está gerando, por exemplo, cuidado. Porque se eu não consigo cuidar da minha esposa, eu não vou cuidar dos meus filhos. E se eu não consigo me relacionar com a minha esposa, eu não vou conseguir me relacionar com os meus filhos.
Se eu não consigo ter atitude de afeto, carinho, atenção, eu não vou conseguir também ter com meus filhos. Ou seja, se eu erro com meu cônjuge, inevitavelmente eu vou errar com os meus filhos. Pode ser que em determinadas situações eu seja um bom pai. Poxa, bom pai. Mas é impossível você ser um bom pai sendo um péssimo esposo. É impossível dar atenção para os meus filhos, cuidado, brincar com eles, mas destratar a mãe deles. Porque a ferida que eu faço, na medida que eu distrato a minha esposa, é profunda no coração de uma criança. Então é impossível eu ser um bom esposo sendo um péssimo pai. Porque nenhuma mãe vai gostar ou vai aplaudir o pai distratando, batendo, espancando os filhos, corrigindo de forma errada. Não tem como eu ser um excelente homem e um bom pai, um péssimo esposo, um péssimo avô. Nós somos chamados para viver essa vida perfeita. Só que a perfeição aqui, essa palavra, quando Paulo inclusive usa isso lá em Efésios, é teleios, é uma vida inteira. Então o nosso desafio como igreja é vivenciar isso no nosso dia a dia e romper com o status quo. Porque a gente tem um modelo de família que vai se ajustando de acordo com as suas vontades e necessidades. A família está passando por transformações porque as pessoas não conseguem se submeter ao padrão de Deus. Porque o padrão de Deus ele é alto. O padrão de Deus ele é radical. O padrão de Deus exige de nós uma postura, gente, irrevogável. Não tem como a gente viver essas coisas. Então, a nossa ideia, nesse tempo, é despertar você para essa reflexão, mas acima de tudo, te fazer realmente questionar como eu tenho sido, que tipo de homem eu tenho sido, que tipo de esposo eu tenho sido, que tipo de pai eu tenho sido, entende? E a partir daí, você buscar em Deus fazer o que é certo. Inclusive a pandemia, ela veio fazer com que a gente tivesse essa análise, porque todos nós tivemos que parar dentro das nossas casas e olhar para dentro de nós mesmos. Olhar para dentro do que tipo de esposa eu estava sendo, que tipo de mãe eu estava sendo, que tipo de pai eu estava sendo, que tipo de avô, de avó. Agora, lógico, passou a pandemia, todo mundo volta para as suas funções, mas muitas vezes ficou esse buraco aí. Eu me lembro que agora que nós tivemos que parar esse último ano, e quando nós estávamos no intervalo entre o primeiro semestre e o segundo, a gente teve essa férias, e foi um momento que a gente realmente olhou para dentro de nós, porque não tinha ministério, não tinha igreja, não tinha escola, o primeiro semestre tinha terminado, e nós estávamos ali parados, olhando para nós mesmos, como marido e mulher, como pais, com eles, com os nossos filhos. E no momento como esse, a gente para realmente para reflexionar onde nós estamos errando como família. Porque a família funcional não é a família que não erra. A família funcional não é a família perfeita. É a família que erra sim, que peca, que perde muitas vezes essa noção de limite, de correção. Mas a família funcional é aquela que percebe que ela está errando nesses lugares e que ela precisa voltar para consertar. Esse é o sistema familiar saudável. Esse é o sistema familiar que Deus quer gerar em nós. Não famílias perfeitas, mas famílias, sim, com muitas imperfeições, mas que percebem onde precisa errar e volta. E corrige esse caminho. É o que a gente chama de faz o caminho de volta. Se eu não estou bem nessa área aqui, eu posso melhorar. Eu posso ser intencional. Então, esse é o papel. Inclusive, foi algo que Deus nos disse nesse tempo que nós estamos aqui no Brasil. Que nós viemos para cá durante esse tempo para sacudir um pouco algumas famílias. Para elas olharem para dentro de si e analisarem o seu perfil e o seu papel. E aonde elas estão falhando e aonde elas podem melhorar. Amém? Próximo. Então, para encerrar, tem uma frase aqui: uma família é considerada um chamado de Deus que transcende a noção de simples patrimônio na vida. A gente fala assim, minha família é meu maior patrimônio. Família não é um patrimônio, transcende tudo isso. Por quê?
porque ela é vista como uma instituição divina que tem um propósito maior. Qual é? Tocar e transformar as gerações. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo hoje pelos nossos filhos vai tocar uma geração. Nós somos fruto daquilo que os nossos avós fizeram com os nossos pais. E que resposta a gente vai dar a tudo isso? Porque o modelo vai passando, o modelo vai passando, o modelo vai passando. Então nós somos desafiados em Deus a realmente tocarmos a nossa geração, sermos diferentes. E hoje a gente está vivendo um campo de batalha totalmente diferente de todos que nós já experimentamos nessa nação. A família, sim, já foi muito perseguida no Brasil, quando a gente acompanha as redes sociais, quando a gente acompanha a televisão, o tipo de estrutura, o tipo de programa, o tipo de novela que era feito e como eles desconstruiu a ideia de família. Mas hoje nós estamos numa guerra que ela exige um posicionamento. Não adianta a gente ir para a rua com cartaz, não adianta a gente ficar comentando nas redes sociais, não adianta a gente fazer manifestações. A gente precisa simplesmente decidir viver o modelo que Deus estabeleceu na sua palavra. É assim que a gente vai transformar o mundo. Sendo família. Sendo família. E hoje está vivendo esse tempo. Deus está chamando famílias. Eu digo que um novo chamado missionário desse século não vai ser de indivíduos, mas é de famílias. Então, Deus está nos preparando para esse campo de batalha. Viva intensamente a sua casa. Para encerrar, estava conversando com um casal de amigos lá em Breves, e eles estavam na praça brincando com seus filhos, brincando com os filhos na terra, e rolando com eles, e de repente uma pessoa depois chegou: poxa, tão lindo ver vocês assim. É tão difícil ver pais hoje brincando com os filhos. E aquilo mexeu com ele, porque ele disse: pastor, interessante, eu não precisei pregar o evangelho, abrir a minha Bíblia e falar. Bastou eu simplesmente brincar, viver a vida comum do lar com os meus filhos. É isso que faz a diferença. Amém, queridos? Queria orar por você, aí no seu lugar mesmo. Quero orar por você. Ah, tu quer falar? Antes de eu... O Senhor trouxe algo ao meu coração, por isso que eu pedi para falar. Eu queria que você se colocasse de pé, porque Josué, bem-aventurado a geração que consegue ser ministrado sobre os princípios da palavra de Deus e consegue semear isso para um legado. Mas e a geração que não teve a oportunidade de viver isso e de colher os frutos de um legado deixado? E talvez a gente esteja cercado, ou nós mesmos sejamos essas pessoas. Assim como tu experimentaste isso, eu experimentei isso. Eu escutei do meu pai: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci meu pai dizendo: segurem as meninas, porque eu já liberei o meu lobo aí na vida. Então, a gente vem de um legado que talvez... ouvir o que a gente ouviu nesses 2 dias nos confronta muito. E talvez a gente até olhe e pense assim: não só o que foi gerado no meu coração, mas o que eu gerei nos outros. Então, eu queria que esse momento fosse um momento muito significativo para nós que estamos aqui. Porque a gente tem exatamente a oportunidade de viver um outro princípio do reino de Deus, que é o princípio em que a gente reconhece onde a gente caiu, ou a gente reconhece o tempo da ignorância, e naquele momento em diante a misericórdia do Senhor se renova, e aí é zerado para nós o negócio, e a gente, bom, agora meu filho, você vai daqui para frente. Daqui para frente, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, o meu amor revelado a ti faz com que encubra uma multidão de pecados. Então, tudo é renovado, a partir de agora, tudo se fez novo, meu filho. Então, deixa as coisas que ficaram para trás, olha para o alvo e vamos então trilhar e pavimentar um novo caminho. Agora você tem a chance de não perpetuar esse tipo de coisa. Então, isso não será perpetuado primeiro em mim, no meu coração, não será perpetuado sobre a vida daqueles que o Senhor me confiar, e não será perpetuado sobre aqueles que o Senhor me deu a oportunidade de me posicionar. Então eu gostaria muito que esse tempo de oração hoje, agora, fosse muito precioso no teu coração.
fosse muito significativo, não fosse simplesmente acabou uma palestra, vamos orar. Não, o Senhor quer que nessa noite, a oportunidade que Ele está nos dando como igreja, como família, é para que a gente diga, a partir de agora, a partir de hoje, obrigado Senhor pela Tua bondade hoje, e a partir de agora, não, uma nova história de fato, não só ligado à salvação, mas à mudança de um conceito, a mudança de um governo. Senhor, o Senhor está governando a minha vida não só numa perspectiva de que eu fui livre da condenação do pecado e eu não tenho mais o inferno como destino, não, mas o Senhor também me comissiona para que eu deixe um legado a partir da minha vida, mesmo começando hoje. Não importa a idade que você tem, não importa aquilo que você não teve oportunidade de fazer, mas a oportunidade que você consegue ter a partir de agora, porque Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Ele é aquele que nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele é aquele que nos permite conhecer o desejo do seu coração e viver essa revelação. Que isso seja restaurador para a tua vida. Que isso seja libertador, porque talvez você não tenha a oportunidade de pedir perdão para um monte de gente. Talvez você não tenha a oportunidade de liberar o seu coração para um monte de pessoas. Talvez você até consiga conversar com alguém e pedir perdão sobre algo, e essa pessoa talvez não vai entender, e talvez você nem receba de lá o perdão que você gostaria. Talvez você receba desprezo, receba rejeição, receba um monte de coisa. Mas não se trata de sentimento, como nós falamos aqui. Se trata de fundamento. Se trata de princípio, de fundamento. E como o reino de Deus se baseia nisso, quando a gente pavimenta esse caminho, a gente colhe graça, bondade e misericórdia de Deus. Talvez você não consiga ouvir do seu pai e da sua mãe, mas você consiga ouvir de Deus. Eu te perdoo. Eu te amo. Você é meu filho, você é minha filha. Eu me importo sim. Eu te entendo e agora a gente vai construir esse novo momento na sua história. Que isso seja restaurador para a tua vida. Que isso seja profundo para a tua história. Que não seja só um calendário, uma rotina, o que a gente viveu aqui. Que seja algo de fato libertador e transformador. E eu queria te convidar a fazer isso nesse momento. Vou pedir para o Josué, para Casey estarem orando. Mas eu queria pedir muito para você fazer isso agora. Fechar os teus olhos. E Espírito Santo de Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui. E eu creio que o Senhor está fazendo algo muito mais profundo do que a gente possa pensar ou imaginar. E eu peço ao Senhor que o Senhor traga a memória mesmo agora, traga a memória, Senhor Deus, os momentos, os sentimentos, traga a memória realmente as lembranças, aquilo que está guardado, que a gente carrega dentro de nós e que tem feito diferença, tem nos influenciado ainda hoje, mas que o Senhor quer mudar, que o Senhor quer transformar, que o Senhor quer de fato mudar uma chave dentro da nossa vida. Nos faz lembrar disso agora, Espírito Santo de Deus, pela tua bondade, pelo teu amor eu clamo, e que através desta lembrança o Senhor nos leve a um único ambiente restaurador, libertador e de cura que a gente pode encontrar, que é aos pés da cruz do Senhor, para perdão, arrependimento, acolhimento e mudança da nossa história. Oh Senhor, que o Senhor possa nos surpreender nessa noite e fazer muito mais do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Nos ajude, Senhor Deus, a liberar as nossas emoções em relação aos nossos pais. Nos ajude, Senhor Deus, a nos liberar sobre culpa com relação aos nossos filhos. Oh, Senhor Deus, nos ajuda a liberar o nosso coração sobre nós mesmos, sobre as nossas responsabilidades, sobre aquilo que dependia de nós e nós erramos, falhamos e não fizemos, Senhor. Mas existe um ambiente de restauração, existe um ambiente onde o Senhor nos encontra. Nós clamamos por esse ambiente essa noite, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos por esse ambiente essa noite, Senhor. Que o Senhor possa nos levar a essa renovação, a essa restauração, a esse ambiente de perdão, cura, de arrependimento, de transformação e de um novo trilhar num propósito, no caminho onde o Senhor tem o controle de todas as coisas. Se o Espírito Santo te trouxe a memória de algo, querido, deixa eu te falar uma coisa, nós ainda estaremos orando, você pode orar, você pode dobrar os seus joelhos, você pode curvar sua cabeça, tenha liberdade, faça aquilo que o Senhor te direcionar a fazer sobre esse momento. Mas deixa eu te falar,
Problema não é pecado, pecado não é problema. Se você lembrar de algo que é pecado, só existe um caminho: é arrependimento, é deixar e alcançar misericórdia da parte de Deus. Perdão, pecado a gente precisa de perdão, e perdão só vem por meio de arrependimento. Mas aquilo que não envolve perdão, aquilo que você tem dificuldade, Senhor, eu tenho dificuldade com isso. Dificuldade de reconhecer, dificuldade de confessar, dificuldade de me submeter, dificuldade de ser sensível, de estar alinhado, de obedecer. Aí você apresenta: Senhor, tira esse sentimento, tira essa postura, transforma a minha vida, para que eu possa estar diante do Senhor e apresentar o meu corpo como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Faça esse tempo de oração. A gente está em um ambiente de oração. Não saia daqui sem esta oportunidade. Não deixe passar esse momento como um momento qualquer na sua vida. Amém, Senhor. Nós realmente queremos orar, Senhor, declarando, liberando, Senhor, perdão essa noite, papai. Por todas as vezes que nós não tivemos clareza, Senhor, dos alicerces necessários para uma vida em casamento. Todas as vezes que os nossos pais, Senhor, não demonstraram, Senhor, solidez no relacionamento deles. Quando não houve pilares e alicerces ajustados, Senhor. E isso não foi reproduzido na minha vida, Senhor. Eu libero todas as vezes que eu adotei para mim, Senhor, um sistema de crença disfuncional, uma maneira de viver um matrimônio disfuncional. Então eu quero te pedir perdão, receber o teu perdão essa noite, liberar também perdão para os meus pais que não trouxeram, Senhor, verdades nos seus relacionamentos, nos seus casamentos. Se os nossos pais não foram casados, se os nossos pais não trouxeram pureza sexual para a nossa família, Senhor. Se os nossos pais não se apresentaram diante de uma maneira civil de matrimônio, de sacerdócio. Pai, nós liberamos perdão. E todas as vezes que eu reproduzi esse modelo, um modelo falho, Senhor, de matrimônio, um modelo falho de casamento, eu oro também, Senhor, liberando os meus pais, quando eles não souberam ser mulher e homem de acordo com as tuas verdades, quando eles não souberam ser um esposo e uma esposa de acordo, Senhor, com as tuas verdades. Toda vez que eu não recebi paternidade, todas as vezes que eu não recebi maternidade, Senhor, eu libero os meus pais, eu perdoo os meus pais por essas falhas, por essas faltas. Eu perdoo quando eu, na verdade, tive que ser criado por outras figuras que não foram os meus pais, que não foi a minha mãe, que não foi o meu pai. Eu libero perdão aos meus avós por terem se colocado nesse lugar. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de ter sido adotado por alguém, de ter sido criado por alguém. Mas eu vejo o quanto que isso hoje influenciou minha maneira de ser, minha maneira de viver. Eu libero perdão todas as vezes que alguém não me acolheu, quando alguém não organizou as minhas emoções, porque muitas vezes eu tenho reações infantis até hoje, papai, porque eu não fui acolhido no momento que eu precisava ser acolhido. Ninguém pôde me acolher no momento que eu fui abusado, no momento que eu fui traumatizado, quando alguém me bateu na rua, ou quando eu apanhei dentro de casa, Senhor. Eu quero liberar perdão por todas as vezes que eu não fui amado com limites corretos, com correções corretas, com liberdades corretas. Eu também quero me perdoar por não ter representado um bom homem, uma boa mulher, um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, uma boa avó e um avô conforme as tuas verdades, Senhor. Eu quero realmente me perdoar, eu quero receber o teu perdão, Senhor, porque essas verdades nunca haviam chegado no meu coração. Mas eu quero realmente me comprometer, Senhor, a fazer a diferença na vida da minha família, na vida dos meus netos, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, do meu esposo, Senhor. Som do meu coração essa noite, papai. Vê se há em mim algo, Senhor, que realmente machuca o teu coração, papai. E eu quero realmente zerar esse cronômetro, Senhor, e começar diante do Senhor em transparência, em perdão e arrependimento, papai. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós, a partir de agora, Senhor, viva esses princípios, coloque esses fundamentos na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu matrimônio. E ainda que essa pessoa que não esteja aqui, esteja me escutando, não seja casada, que ela possa realmente entender que esses princípios e esses valores são importantes, Senhor, para essa geração.
que ela possa colocar esses princípios no seu futuro casamento, no seu futuro matrimônio. Senhor, levanta uma nova geração de famílias, Senhor. Famílias comprometidas com o Senhor. Famílias comprometidas em cumprir esses valores, Senhor. Famílias que pessoas possam olhar e dizer: o que aconteceu? Não aconteceu nada demais, eu só simplesmente ajustei fundamentos. Levanta famílias, Senhor, que tenham coragem e ousadia, Senhor, de viver esses valores. Porque não é fácil, é verdade, Senhor, mas é possível. É possível. Quando alguém se move nessa direção, é possível, porque o Senhor traz essa graça. O Senhor traz discernimento, o Senhor traz sabedoria. Eu oro, Senhor, por novas revelações na vida dos meus irmãos nesse lugar. Eu oro, Senhor, por novo discernimento, Senhor, de como viver família na vida de cada um dos meus irmãos, a partir da luz que eles estão recebendo essa noite. Que o Senhor possa gerar no coração deles temor e tremor por essas palavras, Senhor. E que eles possam decidir solidificar o seu casamento e a sua família nos princípios eternos, Senhor. Não naquilo que é passageiro, Senhor, mas naquilo que é eterno. E colocar esses fundamentos na rocha que é o Senhor. Não mais sobre areia, Senhor. Porque muitas famílias aqui vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram tantas coisas, mas como estavam construídas sobre areia, muitas delas foram levadas. Mas a partir de agora, Senhor, elas vão instalar a sua casa, a sua família sobre a rocha. Virão, Senhor, os dias maus, virão as tempestades, os ventos, mas a partir de agora essa casa não irá mais ruir, porque eles decidiram colocar fundamentos no Senhor. É o que eu declaro, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Amém, Deus. Jesus. Glória a Deus. Foi uma honra poder estar esses 2 dias com vocês, 3 no meu caso. Quero agradecer ao pastor Felipe, obrigado por essa oportunidade, por a oportunidade de conhecê-los, conhecer irmãos nossos, e sempre esteja orando por nós. Nessa madrugada a gente está saindo para Brasília, e também vamos ter uma agenda em Brasília intensa. Esteja orando por nós, e quando voltarmos novamente ao Brasil, estaremos aqui novamente, viu, pastor? Amém. Gente, eu queria que nós estendêssemos as mãos para cá. Eles estão servindo, vão servir 12 semanas nesse prático. E nós estamos no meio dessas semanas, e aprove o Senhor que eles estivessem conosco nesses 3 dias. Eu sei que foi bênção para você. Então você já tem uma família missionária para orar, para interceder. E nós queremos honrar a vida de vocês e abençoar a vida de vocês. A gente quer honrar a vida de vocês, a gente quer abençoar, não só com essa singela lembrança, não só com o acolhimento que os irmãos vão dar no final desse momento aqui, mas também a gente quer orar por vocês, tá bom? Pai, nesse momento nós queremos te apresentar esta família tão preciosa e te agradecer pelo privilégio que a gente tem de recebê-los aqui nesses dias. Que o Senhor possa fazer por eles aquilo que nós não somos capazes de fazer, aquilo que homens e mulheres não são capazes de fazer, mas só o Senhor tem planejado e tem planos e pode fazer. Por isso nós rogamos do alto que o Senhor possa revesti-los de autoridade, revesti-los de poder vindo do alto, que com graça, sabedoria e verdade, eles sejam instrumentos do Senhor para a restauração de todo o governo da tua igreja e dos povos em ti, Senhor Deus, com a autoridade que o Senhor constituiu a igreja, que eles sejam instrumentos no ensino, na palavra, no procedimento, na comunhão, no partir do pão, que eles sejam exemplos, Senhor Deus, missionais aonde eles estiverem, Pai, que o coração deles possa estar alinhado ao teu, que eles escutem a tua voz, Senhor Deus, suave, doce e plena, Pai, e que eles sejam obedientes em todo o tempo para cumprir a todo o propósito que o Senhor trouxer revelado a eles. É assim que nós abençoamos, administramos, não só eles, mas o legado que eles deixarão, Pai, aos seus filhos
e aqueles que o Senhor ombrear ao lado deles, e que o nome do Senhor seja glorificado. É assim que nós abençoamos vocês e fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você que nos acompanhou na internet, e nos encontramos domingo aqui às 9h30 da manhã, na nossa série de novembro, que nós estamos trabalhando vida cristã, e você é nosso convidado. Não falte, tá bom? Até domingo, se Deus quiser.